Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É a nossa segunda edição do Bate-Papo Linguístico, esse projeto do Leitorado Brasileiro, realizado junto à Cátedra Libre de Estudos Brasileiros, da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA e do setor educacional da Embaixada do Brasil. Para quem não sabe, é a primeira vez aqui, o Bate-Papo Linguístico ele é um ciclo de palestras para estudantes e profissionais do professorado em português aqui na Argentina e tem o objetivo de promover essa conversa aqui. Discussões, reflexões entre os participantes, os convidados brasileiros e os participantes argentinos, né? Sobre temas relevantes na área de formação desse profissional que trabalha com o português como segunda língua ou língua adicional. Como eu disse, todos os convidados, eles pertencem a instituições de ensino superior brasileira e a nossa parceira para essa segunda edição é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. São professores do grupo do CESPUC, Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da Universidade, uma cátedra do Instituto Camões. E hoje nós temos como convidada a professora Denise Queiroz Novaes, que vai apresentar para a gente a palestra Língua, Cultura, como trabalhar com esse eixo em turmas heterogêneas. A professora Denise, ela é doutora e mestre em língua portuguesa e linguística pela PUC Minas, professora adjunta na mesma universidade, em disciplinas relacionadas à metodologia de ensino de língua portuguesa, pesquisa e comunicação científica. É coordenadora das especializações em autodescrição e em revisão e preparação de textos no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Também membro da American Organization Teachers of Portuguese, e eu resumi bastante o currículo dela. E eu vou passar a palavra agora, eu ia falar rapidamente sobre, em linhas gerais, o que seria a palestra, mas eu acho mais interessante ouvir da professora Denise. Então, a palavra é sua, Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos pela presença. Acho que é uma fantástica oportunidade de compartilhar experiências, né? Todos nós temos esse objetivo comum, né, de trabalhar a questão da língua adicional, e agradeço a presença de todos e quero, assim, que esse encontro seja um momento de troca, né? Eu trago aqui algumas reflexões, mas também gostaria de ouvi-los e que a gente troque experiências, né? Todos somos professores, considero esse lugar um lugar muito privilegiado. Trabalhei como professora minha vida inteira, né? Passei pelo ensino público e hoje estou, né, na universidade, na PUC Minas, e tenho, assim, muito carinho, acho que é esse o espaço de formação importantíssimo que nós ocupamos, né? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, algumas indicações, e espero que a gente tenha um ótimo encontro. Então, vou compartilhar minha tela. Então, pessoal, a proposta é que a gente discuta um pouco sobre língua, cultura, e que a gente promova algumas reflexões aqui de como trabalhar esse eixo em turmas heterogêneas, que eu acredito que esteja a nossa realidade, né? Bom, aqui a Fernanda já falou um pouquinho, já vou pular essa parte, só queria destacar que a gente tem, né, faz parte de um grupo dentro da PUC Minas que temos os cursos, né, ofertamos cursos de língua portuguesa para estrangeiros, e a partir dessa demanda, eu comecei a participar de um grupo, né, de aperfeiçoamento em educação bilíngue aqui na UFMG, e a gente tem trabalhado também diversas ações, né, de ensino PLE, né, de português como língua estrangeira, embora tenhamos já discussões, né, pessoal, em termos desse termo, né, que hoje a gente vem tratando como língua adicional, né. Bom,
A ideia, a proposta, né, que a gente tem aqui é a de, deixa eu puxar um pouquinho aqui, que está me tampando aqui, apresentar e discutir sobre essa importância da valorização da cultura, né, do nosso aprendiz e da sua língua materna nos processos de aquisição de segunda língua. É algo que a gente entende que seja fundamental, uma vez que o aluno, né, ele precisa preservar, né, a sua língua, né, a sua língua de origem, mas ele, ao mesmo tempo, necessita, né, de aprender a sua língua, ou a segunda língua, ou simplesmente uma língua de imigração, né? Então, a gente precisa pensar como tentar trazer esse equilíbrio, né, para que ele possa, a partir do seu parâmetro, né, o parâmetro da sua língua materna, ele crie aí pontes, né, caminhos para a aquisição da segunda língua. E também pretendo alinhar alguns fatores, tá? Discutir alguns fatores que afetam esse processo e propor algumas análises de contexto de ensino. Eu separei 2 materiais aqui estudados e acho que são materiais interessantes para a gente trabalhar em sala e que, na verdade, vão permitir essa integração, né, dos alunos de diferentes nacionalidades com esse objetivo de aprender a língua portuguesa. Eu vivi algumas experiências de intercâmbio, né, nos Estados Unidos, e é muito interessante, né, quando você tem uma turma assim, de 5, 6, 7 nacionalidades e todos aprendendo inglês, né, nesse intercâmbio. E a gente vê o quanto é importante, né, a gente trazer essa noção, respeitar talvez essa diversidade, né, que no fundo é a realidade nossa aí com relação ao ensino de língua portuguesa. Eu deixei essa imagem aí, né, para chamar um pouco a atenção sobre essa diversidade, né, cada um de nós com suas histórias, com suas experiências, com suas vivências, e a gente teve, né, durante muito tempo, uma certa proibição, né, de que as pessoas falassem a sua língua materna, né, e isso hoje está um pouco, né, isso aí já caiu um pouco por terra, e entendemos hoje, né, a necessidade de trazer, né, um olhar bilíngue, né, para as aulas também, né, para a educação. Coloquei essa imagem mais para inspirar, né, um pouco essa diversidade. Então, se a gente vai falar sobre Professora diversidade, Denise, pois não. Desculpa, eu acho que pois quando... Não. Oi, está me escutando? Sim. Não, é porque eu acho que quando você mexe com as mãos ou encosta no computador, dá uma interferência no seu microfone. Obrigada, querida. Então, tá bom, vou tentar aqui, porque a gente mexe muito, né, com a mão. Vou tentar aqui, não mexer muito aqui. Deixa eu pegar um pouquinho. Então, peraí, deixa eu fazer um ajuste aqui. Você está me ouvindo bem? Sim, agora eu acho que parou, tá bom. Ficou bom? Então tá bom. Qualquer coisa, por favor, viu, Fernanda? Me interrompa, porque a gente acha que tá funcionando aí. Pode me chamar, tá? Aí, agora deu. Ficou bom, né? Então tá jóia. Então, pessoal, seguindo então, né, se a gente está pensando em falar em diversidade cultural, né, acho que 2 perguntas são fundamentais, né? O que se entende sobre cultura, né? O que se entende sobre diversidade, né? Então, precisamos, no primeiro momento, refletir um pouco sobre isso, né? Não dá para a gente falar, né, numa educação multicultural, né, sem pensar nessa noção da diversidade. E de que forma, né, esse aluno, né, nos chega trazendo toda a sua bagagem, a sua forma de compreender a realidade, né? Então, acho que um primeiro passo, né, que eu coloco aqui para a gente pensar juntos, né, que a gente precisa reconhecer e validar essa heterogeneidade cultural, né? E não é só isso, né? A gente precisa ir além só de aceitar e respeitar. Eu acredito, pessoal, que esse é um material riquíssimo que a gente pode trazer como um recurso nas nossas salas, né? Ou seja,
criar contextos de aprendizagem em que esse aluno traga o seu perfil cultural e venha ali criar situações, a partir, né, do professor criar essas situações, expressar seus traços numa situação que permita práticas linguísticas, né? Então, um pouco nessa linha que eu, vamos dizer, direcionando dessa linha, Denise, né? desculpa. Ah, De novo, falhou um pouquinho e se o seu celular estiver perto, eu acho que ele dá interferência. tá bom. Deixa eu afastá-lo um pouco mais. É que teve uma hora que ficou mudo, mas Bom, como é que tá aí? tá bom, pode continuar. Desculpa, agora eu acho que vai. Bom, a gente precisa entender, né, e assim, é o que a gente pretende discutir, né, é que ele precisa ter a oportunidade, esse aluno que traz a sua vivência, traz a sua experiência, de expressar os traços, né, da sua cultura, seus valores. Nessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, nós tivemos uma turma que tinha chineses, árabes, chilenos e brasileiros, né? Então, nós tínhamos situações, né, e foram criadas situações em que cada um de nós trazíamos, vamos dizer, valores da nossa cultura expressos na língua que nos unia ali, que era o inglês, né? Então, eu acredito que essa é uma oportunidade que muitas vezes a gente não explora tanto, né? Talvez canalizar a experiência do aluno como uma linguística, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um primeiro passo, né, para nós pensar. E, na verdade, entender também, né, um pouco esse processo que, né, está no entorno aí, né, da linha de imigração, porque acaba que né, para a integração dos estrangeiros. Então, tanto na autonomia, né, na dimensão individual, e tanto no coletivo, que vai lhe permitir a integração social, né? Então, nesse sentido, quando a gente começa a falar, né, da língua adicional, né, a gente tem que pensar no contexto em que os alunos se encontram e esse professor ele precisa ter, né, alguns materiais, recursos, né? E eu acho até que hoje, gente, a gente está tendo assim, diversos cursos, diversos materiais que estão sendo produzidos e que a gente acredita que tem avançado nesses recursos que a gente pode, né, talvez, levar aí para a sala. Outra questão, né, que eu queria, eu estou colocando aí alguns pontos iniciais, né, para que a gente possa pensar. Eu acredito até que a gente já passou um pouco dessa fase, né? Não é o nosso papel apagar, pois não? Desculpa, é porque não mudou o slide. Tá no slide de saberes? Não, está no slide de apresentação ainda. Ué, então temos problema. Deixa eu tirar então novamente, que eu já estava andando com eles aqui. Então, eu vou fazer uma nova colocação. E aí você coloca do atual, que eu acho que ele vai. Agora está aparecendo? Não. Você tem que mudar no que você está na apresentação. De repente, você está mudando no que está no seu computador, não? E aí pode ter se enganado. Então, vamos lá. Vou tentar mais uma vez, pessoal. Desculpa, então. Share. Bom, ele aparece para vocês ou não? Aparece. Aí agora você dá um page down e aí ele vai descendo. Ou então com a setinha. Tá, então não devo utilizar a apresentação
de tela cheia, é isso? Porque eu estava na apresentação em tela cheia. Não, para a gente aparece o PowerPoint todo, mas está na de apresentação ainda. Isso, agora mudou. Está para seu currículo. Sim. Agora a proposta. Ok, então vou manter assim. Ele aparece então para você na tela cheia. Não, é porque às vezes a Patrícia está até comentando aqui que às vezes a tela cheia, quando a gente usa, não muda, não vai automático enquanto a gente está falando. Tá. De repente, você deixar ele assim, eu acho que é melhor, mais fácil para a gente Então, acompanhar. tá bom. Agora está então, no slide diversidade cultural nas aulas de PLE. Opa, desculpa. Agora está ótimo, Denise. Diversidade, o que é cultura? Está acompanhando? Isso, agora está certinho. Os primeiros tópicos. Isso. O domínio da língua de imigração, ensino da língua adicional, ok? Eu estava entre esse slide e o próximo, saberes. Isso, perfeito. Agora eu acho que não tem mais interrupção, desculpa. Não tem problema não, se for necessário, né? Não tem problema, tá? Bem, então a ideia é tentar aqui discutir com vocês, mostrar algumas questões, exatamente para tentar construir juntos, né, estratégias didáticas que nos permitam, né, validar esse conhecimento que todos nós, né, que todos trazemos das nossas histórias, das nossas vivências, né, e canalizar isso para criar situações de práticas linguísticas, né. E o último slide que eu estava, né, passando seria os saberes, tá ok? Ok? Bom, então, uma coisa que eu acho que é importante, que muitas vezes, né, quando a gente tem situações dos estrangeiros, dos imigrantes, há sempre uma tendência em apagar, né, ou corrigir saberes, né, como se você, na sua aula da segunda língua, viesse com conhecimentos para substituí-los, né? Então, nesse sentido, o que a gente quer é tentar trazer uma perspectiva, né, de uma dimensão bilíngue, em que ele possa, né, ter a aquisição da sua segunda língua e trabalhar a integração, o diálogo, o compartilhamento, né? E, claro, a gente precisa criar oportunidades para que, nesse contexto, né, o determinado aspecto, né, vamos dizer que a turma vai discutir, né, os rituais de casamento de uma determinada cultura, né, e aí cada um vai trazer como que esse ritual acontece na sua própria cultura, né? Então, por isso a gente acredita que possa criar oportunidades, né, exatamente de práticas linguísticas. Eu deixei aqui, vou parar esse compartilhamento, e deixei aqui 2 livros que eu gostaria de mostrar a vocês, que a gente acredita que vem trazendo, são livros que foram apresentados nos últimos eventos da AOTP, e são livros que a gente observa que há essa preocupação, né, de trazer um olhar diverso, ou seja, de que forma isso possa permitir, né, e ampliar os nossos campos de atuação. Esse é um deles. Eu falei com a Fernanda que todos estão disponíveis para download, né, são todos de acesso livre. E o outro livro, vou tirar esse aqui, vou mostrar o outro, são 2 indicações que eu acredito que são de produções recentes e de grupos de pesquisas sérios, né, que vêm trazendo boas propostas de ensino. Deixa eu só abrir aqui. Esse aqui agora fechou. Ah, tá aqui mesmo. É porque ele estava na mesma página, deixa eu trocar aqui. Pronto. Está aparecendo plural? Ok?
Ah, ok, está aparecendo. Ah, sim, perfeito. Então, esse é outro livro também bastante interessante, que vem, né, traz um pouco os temas que hoje, né, a gente vem discutindo, do respeito à diversidade, né, dos diversos saberes, das diversas formas de expressão, né. Esse é um grupo, né, de estudiosos que apresentaram esse livro num dos últimos eventos, e a gente acredita que as atividades são atividades bastante interessantes, e são duas indicações, né, que nós trazemos aqui, que eu acredito que são vamos dizer, bons pontos de partida. Eu queria apresentar a vocês aqui agora uma parte de uma pesquisa que eu desenvolvi e que eu apresentei em Colômbia no ano passado, e traz exatamente essa perspectiva, né, da dimensão da diversidade cultural. Então, aqui, ó, passando já direto para a dimensão da diversidade, né, sinceramente, eu acredito que a heterogeneidade é algo pressuposto no ensino de PLE, mas eu acho que a diversidade, né, vamos dizer, a individualidade de cada um, ela está presente em qualquer sala de aula, né? Mas como a gente está trabalhando com aquisição de segunda língua, então, acho que esse vai ser um aspecto sempre presente nas nossas salas de aula, né? Então, diferentes culturas numa mesma sala de aula, diferentes níveis de contato com o português, faixa etária, muitas vezes heterogênea, a não ser nos casos, né, de ensino regular, em que o português seja segunda língua. E, nesse caso, quando você tem até faixas etárias diferentes, claro, a gente vai ter objetivos diferentes também, né? Então, eu desenvolvi uma pesquisa que exatamente buscava parâmetros para limitação no uso da língua materna por parte de alunos de uma mesma nacionalidade. Porque, às vezes, nas salas de aula de PLL na PUC, a gente tinha grupos, né? Grupos de alunos franceses, grupos de alunos italianos, grupos de alunos ingleses, às vezes um indiano, um árabe. Então, a gente tinha essa diversidade em sala de aula. E sempre aquela questão, né, de a limitação de você, né, de cada um deles utilizar a própria língua. É um desafio, né, gente? A gente precisa achar o meio termo, né? É claro que a gente sabe que o aprendiz ele vai utilizar, né, a sua vivência linguística para que ele possa partir para a aquisição de uma segunda língua. Mas é um desafio, né? A gente precisa contornar esse sala de aula, né? E a discussão era exatamente isso, recorrer à língua U, né? E exatamente com uma dimensão comparativa na tentativa de esclarecer e melhor conduzir o processo comunicativo na L2, né? E, na verdade, essa imersão, né, para que a segunda língua, né, não seja utilizada nas aulas de L2, é algo que a gente hoje discute muito, né, e não acreditamos. Esse grupo de alunos foi um grupo de 2019, 2018, porque depois veio a pandemia, né, e a gente teve aí um tempo em suspensão. E agora estamos retomando, né, esse ensino na universidade. Bom, eu trouxe aqui algumas fundamentações, né, só para a gente trazer aí uma base teórica. A questão, eu utilizei um pouquinho as concepções de Schultz, que fala da questão da interlíngua, da interferência, da interlíngua como sistema de transição, né? Acho que esse conceito a gente já vem discutindo há algum tempo. A interferência, né, de quando se observa o uso, o emprego de formas de uma língua para outra, que às vezes traz aí um desvio de pronúncia, vocabulário, né? Bem como, assim, as expressões idiomáticas, né, que são tão ricas, né, para a gente poder trabalhar aí esse aspecto cultural. A transferência, né, da habilidade de linguística de uma língua para outra, a fossilização ou cristalização, né, que seriam os desvios no uso dessa língua, né, especialmente no caso de aquisições tardias, né,
ou de aprendizados em ambientes autênticos da língua, sem contato aí com esses falantes da língua. Um outro ponto, né, de fundamentação, é claro que tem também, né, deixei brecha aí um pouquinho embaixo, mas também está aí nas nossas bases. Elis, né, discute muito a questão do papel da língua materna no processo de aquisição da segunda língua sobre dois aspectos: o reexame da natureza da transferência linguística, né, e a reanálise da contribuição da língua materna em bases cognitivas, né. Língua materna é determinante na aquisição de uma segunda língua, né. Base de conhecimentos, né. Os estudantes se reportam de forma consciente ou inconsciente para auxiliar na compreensão, né? E quando a proficiência na segunda língua aumenta, claro que a língua materna vai diminuindo a interferência no seu processo de aquisição. Mas a gente, né, tem clareza e reitero, né, o que eu já falei no início, da importância, né, de que esse aluno mantenha sua língua de origem, né, que nós tratamos hoje como língua de herança, né, e que ele encontre espaços, né, para que não perca, né, a sua, vamos dizer, a sua identidade linguística, né. Bom, outra perspectiva é Vera Menezes, né, nossa professora aqui na UFMG, discute um pouco, né, sobre essa questão da linguagem como um sistema dinâmico e não é linear, né, e é adaptativo, né. São diferentes sistemas que estão ali, né, se integrando o tempo todo, desde o fonológico, morfológico, semântico, né, pragmático, e essas línguas, né, elas, em uso, né, estarão sempre passíveis, né, de alteração. Bom, as nossas ações, né, de formação, né, tem em torno, né, do projeto de português como língua, né, estrangeira. Os estudos, a gente tinha momentos, né, de estudo, de compartilhamento com os monitores, com os professores que integram o grupo, né, alguns deles aí conosco, Valquíria, a Juliana também integrando esse grupo, a professora Evângela, e foram promovidos, né, mini cursos, né, com a Viviane Frutuoso, fizemos várias análises de material didático, e, na verdade, é sempre aquela preocupação, né? Devemos utilizar o livro didático ou podemos trabalhar com materiais autênticos, né? Essa tem sido hoje uma tendência, né? Da gente buscar materiais, né? Do entorno, do contexto aí desse aluno, para que ele veja e que ele vivencie a língua em movimento, né? Bom, aqui tem um desenho das duas turmas, né? Dessa diversidade da turma, franceses, espanhóis, como a gente já falei anteriormente. Algumas das ações, né, a diversificação das atividades com utilização de vídeos, variados gêneros textuais, né, e a tendência do grupo foi realmente pensar na elaboração desses materiais, né, além de jogos e algumas ferramentas de informática, que hoje a gente tem, assim, um grupo interessante aí de, vamos dizer, de ferramentas, né, o WordWall, nós temos vários aí que nos permitem diversificar as aulas. E eu acho que esse foi um ganho, né, gente, com relação aí à pandemia, né? Todo mundo acabou buscando essas estratégias, essas possibilidades que estão aí disponíveis e que têm tornado as aulas mais, vamos dizer, pelo menos as online, né? Mas acho que para presencial também esse material tem sido útil. Então, além de ter um atendimento individualizado, né, com os monitores, havia também um cuidado com relação à interação, auxiliar esse migrante, né, esse aluno intercambista, que fazia parte lá do nosso grupo, né, de PLE, de haver uma integração também, né? Então, havia também um reforço opcional em outras turmas, né, promoção de passeios, museus, né,
E, claro, né, a gente também trabalhava em cima das demandas específicas, né? Bom, para fechar aqui, eu trouxe as duas análises, né? Na turma 1, né, a gente acreditamos, né, que a flexibilização da língua materna, é, a, ela, na verdade, ela não surtiu, talvez, um grande efeito, né, porque devido à grande diversidade do grupo, né, acabou que os franceses, que eram o maior número, eles se uniram e acabou provocando um certo isolamento, né? E até que ficou apenas um deles, né? Os espanhóis também se uniram e os outros 5 alunos, não formavam exatamente o grupo da mesma nacionalidade, né? Acabaram, né, tentando se ajudar, mas acabaram tendo objetivos diferentes, então não houve assim, uma grande integração, mas chegaram até o final, né, do semestre. Já na turma 2, o grupo era muito pequeno, né? E o inglês acabou se tornando uma língua de apoio, que foi uma das coisas que nos chamou a atenção, né? Havia uma cooperação entre si, mas acabou que o inglês se tornou a língua ponte, nesse caso, né? A gente tinha um americano jovem que vivia com o dicionário de português na mão o tempo todo, né? Mas como, né, a própria natureza do jovem se integrou rapidamente né, na comunidade, né? Tínhamos uma senhora ganesa que tinha, assim, uma grande dificuldade, né, com relação à pronúncia, mas, curiosamente, dominava muito bem o inglês, né? E o Timorian, que era um ex-aluno nosso, já se formou, né, com bom domínio de português, e o árabe, que era um empresário com domínio básico de português, com uma boa integração na comunidade brasileira. Então, o que a gente, né, conclui, né, para ir fechando aqui, que a turma 1 acabou finalizando com poucos alunos, e após a análise, né, de diversos formulários que a gente vai levantando esses dados para a gente também avaliar as nossas estratégias, concluiu que a diversidade de objetivos entre esses estudantes pode ter sido um fator comprometedor, né? A gente questionou até que ponto o uso da língua materna foi positivo, né, do ponto de vista do aluno, e a resposta foi positiva. E na nossa análise, a gente precisa pensar exatamente nesse limite da L1, né, a sua língua, né, de origem, e as intervenções que estimulem os alunos né, a partir de perfis comparativos na L2. Né? Claro que sempre há, né, gente, uma variação no compromisso, né, de cada um, né? A gente acredita que isso foi um estímulo, né, para a gente pensar todo esse processo, né, e que nos auxilie a reestruturações, né, permanentes em termos das estratégias didáticas, e daí pensamos exatamente que vai depender também da faixa etária, né, para o PLE para adultos, a gente tem que ter uma proposta, né, um pouco mais diferenciada, e o que a gente tem, né, discutido e acreditando que o uso da L1 ele tem que ser reconhecido, né, principalmente pela questão cultural que nós acreditamos, né, mas as ações didáticas do L2, elas têm que acontecer em um maior número, e a saída, né, uma das ações que nós pensamos é exatamente esse perfil da valorização cultural, né? Quer dizer, ele traz a sua história e pode ser, né, objeto de trabalho, de discussão e motivação da prática linguística, né? E, claro, a gente precisa pensar também em todas as possibilidades. Eu sempre acredito, e é algo que eu realmente defendo, é que esse olhar do professor, né, daquele profissional que analisa o cenário, né, que conhece ali, que reflete sobre as estratégias que estão sendo utilizadas ali nos processos de comunicação entre os alunos. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter esse olhar para, talvez, encontrar, né, possibilidades de trabalho
que valorizem a língua materna daquele aluno, no sentido de que ele vai partir da sua própria experiência para o cenário, né, para que ele compreenda também a cultura que está no entorno da segunda língua, né, a que ele está tendo, né, talvez o acesso aí no ensino. Bom, Fernanda, eu fiquei controlando aqui, acho que nós já estamos chegando no tempo. E queria ir mais agradecer a vocês. Na verdade, aqui é só um bate-papo muito curto, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa falar, mas a gente tem que fazer uma escolha de Sofia aqui, né? Então, passo a palavra aí para a Fernanda, se tem alguma pergunta, alguma discussão. Professora Denise, muito obrigada. O tempo deu certinho, tá? Só para te avisar, deu certinho. Se tivesse, assim, o relógio colocado para despertar... A gente vai controlando mais ou menos, né? Mas às vezes falha. Mas, enfim, eu só queria fazer um comentário antes de abrir para as perguntas. Não tem como a gente recapitular toda a nossa prática, né? Eu, como professora aqui, eu fico assim, que trabalhando fora do Brasil, eu sempre sempre trabalhei com um grupo de hispano-falantes, sempre. Sim. E no Brasil, sempre um grupo mais variado. Então, não tem como rever toda a trajetória e falar assim, nossa, será que eu será que eu desconsiderei em algum momento esse meu aluno? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? O que deu certo? Eu fiquei pensando muito nisso durante a sua fala, mas na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. Eu queria fazer um convite para os professores aqui que estão nos acompanhando, porque nós temos um grupo muito variado que está acompanhando as aulas. Então, e principalmente de professores do ensino básico aqui na Argentina, são argentinos, ensinam português para crianças argentinas, alguns para crianças brasileiras também. E eu queria que eles comentassem porque é um outro contexto também, né? Sim. Eu me lembro que em 2016 ou 2017, nós recebemos em Belo Horizonte vários professores de várias províncias aqui da Argentina, a Associação Argentina de Professores de Português, que eles fizeram um curso de imersão. Todo ano eles viajam para uma cidade brasileira e fazem um curso de imersão na cultura para ajudar um pouco, auxiliar um pouco nas aulas aqui. Então, assim, os cursos são bem interessantes. O que a gente mais fez em Belo Horizonte foi levar o pessoal para passear. Então, era Mercado Central, Parque Municipal, para sentir mesmo o que é, principalmente a cultura mineira, né? Então, assim, eles têm estratégias muito interessantes e eu queria que alguém comentasse, algum professor aqui comentasse, abrisse o microfone e falasse com a professora Denise, porque são contextos também bem diferentes, né? Aqui, a Verônica está falando que fez essa viagem, que foi ótima. A Patrícia fez um comentário aqui, falando que é um momento bom para reflexão, questionamento, que na aula sempre aparece. Você quer comentar, Patrícia? Abrir o microfone e comentar com a professora? Olá, não sei se vai dar para me ouvir, porque hoje eu estou com a voz na miséria. Estamos ouvindo bem. Não é assim a voz sempre. Não, super interessante isso de falar sobre a interculturalidade, né? Porque a gente tenta sempre articular, eu como professora de português, língua estrangeira, sendo argentina, a gente nunca quer eliminar uma cultura, e sim integrar, interrelacionar, trazer, fazer próprio, né? E marcar essa nova descoberta cultural para os nossos alunos, para que isso tenha um valor significativo para eles também, né? Sim. Parabéns, prof. Denise, maravilhoso seu trabalho. Obrigada. Agora cortou, né? Sim. Não, estamos aqui ainda.
Estamos aqui ainda. Ok. Denise, enquanto eles se organizam para comentar as perguntas, eu só queria te perguntar, o livro Plural, eu conheci o livro, a Camila Almeida, ela é leitora na Itália, ela é uma das autoras, um grupo de vários professores, a gente teve acesso, nós ajudamos a revisar a versão final. Sim, que bom. Não, o livro é muito bom, eu já coloquei muito aqui. Interessante, né? Isso. Tem uma pergunta da Valquíria, só queria te fazer uma pergunta antes. O primeiro livro que você mencionou, o nome eu não consegui pegar, tem gente interessada. Tá. Eu vou compartilhar novamente aqui, e aí acho que fica mais fácil. Aliás, ele está na mesma página. Pronto. É o Vamos Juntos e Juntas, curso de português como língua de acolhimento, trabalhando e estudando. Esse é de qual instituição? Deixa eu descer aqui. É da UFMG. Da IEL, né, da Unicamp, da Tá. Fale, tem uma turma aí. O professor Leandro é conhecido nosso aqui Isso, também. o Leandro é referência aqui na UFMG, né, com essa produção de material, né, para a língua para o PLE. Esse também é um livro muito interessante e ele traz também propostas fantásticas. Fica aí, né, a indicação, né? Isso. Tem um comentário aqui, uma pergunta da Valquíria. Ela fala: nós temos que pensar num bilinguismo aditivo e não subtrativo, certo? Verdade, isso é importante, né? A aquisição da segunda língua não pode ser, né, uma imposição no sentido de, né, cortar, vamos dizer, né, subtrair, né, a vivência materna daquele indivíduo, né? E mesmo porque, gente, hoje a gente já tem estudos que mostram, né, que para a aquisição da segunda língua, ele parte da sua própria língua materna, né? Então, acho que há uma questão aí importante. Agora, eu acho que o trabalho com a interculturalidade, né, ou seja, ele trazer a vivência dele para as práticas linguísticas, isso permite uma troca muito importante. E acho que também traz a oportunidade de um material, né, linguístico para ser utilizado, né? E como também um processo aí que vamos dizer, leva, né, ao efeito comparativo e que pode ajudar na aquisição da segunda língua. Isso, verdade. A Fernanda colocou aí, né, o link, ótimo. Aí são 2 unidades, eu acho que tem professor e do aluno, aí estão os dois. E, pessoal, assim, a gente tem também uma indicação, né, estava até conversando com a Fernanda, tem aquela Daniele Peck, né, que ela tem um site que é o Papos de Profs, tem muito material também lá interessante, né? Ela trabalha com língua de herança, PLE, com PLAC, então também é um site que é bastante rico, né? E tem vários cursos, tem alguns pagos, alguns gratuitos, e tem uma série de proposições. Eu falo que a professora Silvia, né, Cameliano, lá do Rio Grande do Sul, fica eu e ela, de vez em quando, participando desses eventos, porque são eventos em que há uma troca de experiência interessante das práticas, né, de ensino, e essa professora, Daniele Peck, ela consegue, de certa forma, juntar isso tudo. E tem pessoas, né, profissionais, que são professores que estão na Europa, que estão na China, diferentes lugares, né, do mundo, né, vamos dizer assim, e todos nessa prática de ensino do português. Então, a gente começa a ter lá nesse grupo uma vivência muito interessante com diversos professores. Essa também eu acho que é uma boa dica, viu? Eu vou colocar o site aqui, o material ele é disponível... Tem muita coisa disponível, tem vídeos, tem materiais no site. Ela criou também um grupo de professores que se encontra mensalmente para trocar experiências e de vez em quando ela oferece cursos, né?
Então, aí tem cursos que, vamos dizer, de língua de herança, tem um curso de ensino português, ou ensino idiomas, em que a gente tem vamos dizer, todos os idiomas, mas, assim, não se fala nenhum idioma específico, são as estratégias de ensino, né? Então, há um trabalho bacana aí da Daniele. Com certeza tem outros, né? Se alguém tiver outras indicações aí, a ideia é realmente trabalhar essa dimensão intercultural. Isso. A Daniele está aqui comentando que vocês estão no mesmo grupo e diz que o material realmente é muito bom. A Verônica, ela é estudante do professorado de português aqui na Argentina e ela comenta que é interessante dar uma olhada intercultural e ter seria uma outra visão e respeito por outras culturas. Sim. Também. Exatamente, é isso que a gente acredita. E mesmo porque, gente, quando você traz um conhecimento, né, que é da sua vivência, e aquele conhecimento é validado, né, isso dá uma autoestima, né, isso, a pessoa se sente validada também na sua história, quer dizer, ele é um ser que chega ali e que também contribui com a sua vivência, com a sua experiência para todo aquele processo de aprendizagem. Exatamente. Eu estou colocando o site aqui, agora eu me lembrei do site. Eu já acompanhei uma live desse grupo. Sim. Professora Denise, depois, perdão, Fernanda, depois eu vou mandar para vocês algumas referências. Eu falei com a professora Fernanda, que hoje eu estava aqui, né, organizando para conversar, e achei um livro que eu achei muito interessante, que é o Revisões sobre o Processo de Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras e Adicionais, e que tem particularmente uns 3 capítulos que falam exatamente sobre o ensino de espanhol. Então, achei interessante, vou passar depois para a professora Fernanda, tá? Vou passar para vocês, ele é recente, foi lançado agora, e acho que tem umas experiências bem interessantes, acho que vai ser útil, foi lançado em 2020. E o outro que eu gosto muito, gente, é o Transculturalidade. Acho que esse livro aqui já é mais antigo, a gente nem acha mais para comprar, mas eu vou mandar essas 2 referências, e esse Transculturalidade, vocês devem lembrar, né, que é da Marília Cavalcante, da Estela Bortoni, tem uma série de discussões sobre como trazer, né, esse aspecto intercultural para a sala de aula, validando a experiência e a vivência do aluno. Aí eu vou mandar depois para a Fernanda essas referências, que essas aqui, né, são livros, não estão disponíveis no site. Eu acredito que a gente encontra versão e-book, né? Porque esse... Pode ser que esse aqui, eu não sei, porque esse aqui é da Pontes, né? E esse aqui é da Mercado de Letras. Então, tem impressão, não sei, viu? Mas eu mando para vocês e depois a professora coloca lá no site também, né? Eu vou conferir, porque né, se tiver versão e-book seria melhor. Tem mais um comentário da Valquíria. Valquíria, você está convidada a abrir a câmera se quiser, tá? Daqui a pouco é ela, né, que vai falar aí com a gente nos próximos encontros. Exatamente. A ideia é essa, a ideia é que a terceira edição... vai passando de um para o outro. Isso, a ideia é que a terceira edição a gente abra um espaço para os professores argentinos contarem das experiências também. E dos brasileiros. Isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu estou evitando de abrir câmera e áudio porque está terrível minha internet. Inclusive, eu vou ter que dar aula daqui a pouco. Não sei como vai ser, com uma aula online, mas está terrível. Então, eu estou usando um pouquinho. Mas eu fiz só comentários pontuais aí, essa questão aí da interculturalidade, que acho que a gente não pode realmente desvencilhar isso aí de língua, né? De aprendizagem de língua. Uhum. E isso que você falou, né, Denise, de valorizar a cultura do outro também, é muito importante, porque isso aí a pessoa está sentindo que ela está sendo considerada, valorizada, né? E isso aí faz com que a gente, né, tome essa ideia de aprender uma outra língua, isso aí fica mais interessante, mais
mais palatável também, né? Então, é mesmo. Só comentários que eu fiz, nem era pergunta, aquela questão lá Obrigada, do professora bilinguismo Valquíria. subtrativo e aditivo, não, tá? Era só um comentário mesmo. Gente, um abraço, espero vê-los no próximo, em maio, né? Sim, o seu é o terceiro. O seu é o terceiro encontro. Isso. Estamos Então, ansiosos porque estaremos. é um assunto maravilhoso que É um a assunto, gente... eu acho, fascinante também. Espero Exatamente. que todo mundo goste, tenha muito, muito para comentar também, Não, tá? sim, vai ser maravilhoso também. Então, Muito obrigada pela participação, professora Valquíria. um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço. Eu só queria comentar aqui, eu acho que a gente já pode ir encerrando, professora Denise. Sim. E aí, só comentar mesmo que foi uma aula maravilhosa. Eu sempre faço isso, eu acho que a cada encontro eu vou reavaliando as minhas aulas também, tudo que eu já fiz, que eu venho fazendo. E eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? De fazer a gente repensar, refletir práticas, conhecer novos autores, novos pesquisadores, um novo material. A senhora indicou 2 materiais aí maravilhosos, que eu tenho certeza que serão de grande valia para o grupo aqui. Eu queria agradecer muito. Dizer que já passei a lista de presença, gente, por favor, assinem para vocês receberem o certificado. Durante essa semana, eu já começo a divulgar o nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 27 de abril. Inclusive, o professor Giliard, que é um dos nossos palestrantes, está presente aqui com a gente. Eu acho que eu vou deixar para a professora Denise encerrar. Te dou a palavra. Bom, pessoal, espero, né, ter contribuído aí para alguma forma de reflexão. Às vezes a gente quer falar tanta coisa, né, e fica assim, às vezes, limitado um pouco com o tempo, mas eu acredito que a gente já tem, né, alguns materiais interessantes, mas acredito principalmente na formação da consciência, né, e repetindo talvez o respeito à história de cada aluno, né, que está aí em nossa sala e que traz vivências tão importantes e que podem ser objetos interessantes, né, recursos para serem trabalhados em sala e que tornem essa aprendizagem certamente mais rica. Agradeço aí a Fernanda, ao leitorado da universidade, pela oportunidade. Acho que toda vez que a gente compartilha, a gente também aprende muito, né? E esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigada, Denise, pela sua presença. Gente, só complementando, todos os encontros, os professores, depois nós vamos publicar esses encontros em formato de e-book, todos os artigos estarão ali, eu acredito que até o final de julho ou agosto a gente consiga publicar, e a intenção é que o material circule, que é o conhecimento isso circular, é ideal, né? A pesquisa, isso. E trocar, né? Ter também aí o contato desses professores, eu acho que essa troca Brasil e Argentina não parar, por mais que a gente não possa viajar ainda, né, tranquilamente, mas esses encontros virtuais têm proporcionado esse tipo de troca, esse tipo de contato. Eu acho que a gente ainda vai colher muitos frutos a partir desses encontros. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez a professora Denise, muito obrigada, e nos vemos no dia 27 de abril novamente. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos, pessoal.